História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle. Parece que os irmãos Ed eram possuidores de todas as mediunidades. Olcott dá esta lista: batidas, movimento de objetos, pintura a óleo e aquarela sobre influência de espíritos, profecia, fala de línguas estranhas, poder de cura, discernimento dos espíritos, levitação, escrita de mensagens, psicometria, clarividência e, finalmente, a produção de formas materializadas. Desde que São Paulo enumerou os dons do espírito, jamais se organizou uma lista mais extensa. O método das sessões era o seguinte: o médium ficava sentado numa cabine de um lado da sala e a assistência em bancos enfileirados à sua frente. Pergunta-se-á por que uma cabine? A experiência continuada mostrou que, de fato, esta pode ser dispensada, salvo no fenômeno de materialização. Home jamais usou a cabine e, atualmente, os principais médiuns ingleses raramente a empregam. Há, contudo, uma razão muito aceitável para sua presença. Sem querer ser muito didata, num assunto que ainda se acha na fase de exames, pode ser admitido como hipótese muito aceitável que os vapores ectoplásmicos que se solidificam numa substância plástica da qual surgem as formas podem condensar-se mais facilmente num espaço limitado. Entretanto, achou-se que a presença do médium não era necessária dentro desse espaço. Na maior sessão de materialização a que o autor esteve presente, na qual cerca de 20 formas de várias idades e tamanhos apareceram numa noite, o médium estava sentado fora da porta da cabine da qual saíam as formas. É de presumir que, de acordo com a hipótese, seu vapor ectoplásmico fosse levado para aquele espaço confinado, independentemente da posição de seu corpo físico. Isso não tinha sido reconhecido ao tempo da investigação, de modo que a cabine foi utilizada. É óbvio, entretanto, que a cabine oferecia um meio para fraudes e disfarces, com o que era cuidadosamente examinada. Ficava num segundo andar e tinha uma janelinha. Olcott tinha a janela tapada, com tela antimosquito pregada por fora. O resto da cabine era de madeira sólida e só atingível pela sala onde se achavam os espectadores. Parece que não havia possibilidade alguma de fraudes. Olcott a tinha feito examinar por um perito cujo certificado aparece no livro. Em tais circunstâncias, Olcott contou em seus artigos e depois no seu notável livro Gente de Outro Mundo, que certamente durante 10 semanas viu nada menos de 400 aparições saindo da cabine de todas as formas, tamanhos, sexos e raças, vestidos maravilhosamente, crianças de colo, guerreiros, índios, cavalheiros em trajes de rigor, um curdo com uma lança de 9 pés, uma índia pele vermelha fumando, senhoras com vestidos elegantes, etc. Tal o testemunho de Olcott. Nome do livro: Gente do Outro Mundo. E não havia um caso que ele não fosse capaz de dar as mais seguras provas. Seu relato foi recebido com incredulidade, mas agora já produz menos descrença. Mas Olcott dominava o assunto e, tomando suas precauções, preveniu, assim como prevenimos, a crítica daqueles que, não tendo estado presentes, preferem dizer que os que estavam ou foram enganados ou eram malucos. Diz ele: se alguém lhes fala de crianças carregadas por senhoras que saem da cabine, ou de moças de forma flexíveis, cabelos dourados e pequena estatura, de velhas e velhos apresentando-se em corpo inteiro e falando conosco, de criançolas vistas aos pares, simultaneamente, com outras formas e roupas diferentes, de cabeças calvas, de cabelos grisalhos, de feias cabeças negras, de cabelos
encarapinhados de fantasmas imediatamente reconhecidos como amigos e fantasmas que falam de modo audível línguas estranhas que o médium desconhece, sua indiferença não se altera. A credulidade de alguns homens de ciência também seria ilimitada. Antes prefeririam acreditar que uma criança possa levantar uma montanha sem uma alavanca do que um espírito possa levantar um peso. Mas, de lado, o cético irredutível que ninguém convence e que no último dia classificará o anjo Gabriel como uma ilusão de ótica, há algumas objeções muito naturais que um novato pode fazer honestamente e um pensador honesto pode responder. Podemos aceitar uma lança de 9 pés como sendo um objeto espiritual, quer dizer, dessas roupagens. De onde vêm elas? A resposta se encontra até onde podemos entender as coisas nas admiráveis propriedades do ectoplasma. É a mais potência. Recapitulando aqui, podemos aceitar uma lança de 9 pés como sendo um objeto espiritual? Que dizer dessas roupagens? De onde vêm elas? A resposta se encontra até onde podemos entender as coisas nas admiráveis propriedades do ectoplasma. É a mais proteica substância, capaz de ser moldada instantaneamente em qualquer forma, e o poder de moldagem é a vontade do espírito, dentro ou fora de um corpo. Tudo pode ser instantaneamente feito com ele, desde que assim o decida a inteligência predominante. Em todas as sessões desta natureza, parece que se acha presente um ser espiritual controlador que comanda as figuras e confecciona o programa. Às vezes fala e dirige abertamente. Outras vezes fica calado e se manifesta apenas por atos. Como ficou dito, muitas vezes os controles são índios peles vermelhas que parecem ter em sua vida espiritual uma afinidade especial com os fenômenos físicos. William Eddy, o médium principal desses fenômenos, parece nada haver sofrido quanto à saúde e à força, naquilo que em geral é um processo de exaustão. Crookes constatou como ficava Home, como que desfalecido no chão, pálido e sem fala. Entretanto, Home não era um rude camponês, mas um inválido sensitivo e artista. Parece que Eddy comia pouco, mas fumava continuamente. Nas sessões eram empregados a música e o canto, porque de longa data foi observado que há uma íntima conexão entre as vibrações musicais e os resultados psíquicos. Também se verificou que a luz branca é prejudicial aos resultados, o que agora é explicado pelo efeito dissociativo que a luz exerce sobre o ectoplasma. Muitas cores têm sido examinadas com o fito de evitar a completa escuridão. Mas, se se pode confiar no médium, a escuridão é a mais favorável, especialmente aos fenômenos de fosforescência e de jatos de luz que se contam entre os mais bonitos fenômenos. Se se empregar luz, a mais tolerada é vermelha. Nas sessões de Eddy havia uma luz atenuada de uma lâmpada velada. Seria cansativo para o leitor entrar em detalhes sobre os vários tipos que aparecem nessas interessantes reuniões. Madame Blavatsky, então uma criatura desconhecida em Nova York, tinha vindo observar as coisas. Naquela época ainda não havia ela desenvolvido a linha teosófica do seu pensamento e era uma espiritista ardorosa. O coronel Olcott e ela se encontravam pela primeira vez na casa da fazenda de Vermont, onde começou uma amizade que produziria no futuro estranhos desenvolvimentos. Em sua homenagem, ao que parece, apareceu um séquito de imagens russas, mantendo com ela uma conversação nessa língua. A principal figura, entretanto, era um chefe índio chamado Santum,
e uma índia de nome Honto, que se materializaram tão completamente e tantas vezes que a assistência seria desculpada por esquecer que estava tratando com espíritos. Tão grande foi o contato que Okot mediu Honto numa escada pintada ao lado da porta da cabine. Tinha 1,60 m. Certa vez expôs o seio e pediu a uma senhora presente que observasse as batidas do seu coração. Honto era leviana, gostava de dançar, de cantar, de fumar e exibir sua rica cabeleira negra aos assistentes. Santum, o índio, por outro lado, era um guerreiro taciturno, de 1,90 m. O médio tinha apenas 1,75 m. Esses espíritos aí que você está falando, alguém não tem familiaridade com os fenômenos espíritas, pode achar isso estranho. Esses espíritos, eles ficam do outro lado, de lá eles desencarnaram, eles ficam do outro lado, levando uma vida como se estivessem vivendo num corpo físico mesmo. Eles estão fumando, mas não é bem um cigarro, é um cigarro, algo assim da mente ali, do espírito ali, que ele plasma aquilo ali, que era um costume dele enquanto vivo, aquilo é meio que plasmado, é algo assim mais ou menos nesse sentido aí. Digno de menção é o fato de o índio usar sempre um polvarinho de chifre que lhe fora dado então por um dos assistentes. Estava pendurado na cabine e lhe fora dado quando estava materializado. Alguns dos espíritos de Ed falavam, outros não, e a fluência variava muito. Isto concordava com a experiência do autor em sessões semelhantes. Parece que a alma que volta tem muito que aprender quando maneja esse simulacro de si própria, e que aqui com Malhures a prática vale muito. Ao falar, essas figuras movem os lábios exatamente como fazia em vida. Também foi mostrado que a sua respiração em água de cal produz a reação característica de dióxido de carbono, diz Olcott. Os próprios espíritos dizem que têm de aprender a arte de se materializar, como a gente procederia com qualquer outra arte. Esses espíritos, muitos acham que estão vivos ainda, eles nem sabem, a maioria assim, eles nem sabem que eles desencarnaram, ainda mais de índio, que eles são meio assim, assim, não é que é infantil, são meio simples assim, aquela vida deles ali no campo, ali. A princípio, apenas podem moldar mãos, como no caso dos Davenport, das irmãs Fox e outros. Muitos médiuns jamais vão além desse estágio. Entre os numerosos visitantes da casa de Vermont, naturalmente alguns havia que assumiam uma atitude hostil. Nenhum destes, entretanto, parece ter dominado inteiramente o assunto. Um dos que mais chamavam a atenção foi um tal Dr. Beard, médico em Nova York, que apenas com uma sessão sustentava que todas as figuras eram disfarces do próprio William Eddy. Para sustentar esse ponto de vista, nenhuma prova foi produzida, mas apenas a sua opinião pessoal, e ele declarava ser capaz de produzir os mesmos resultados com aparelhos de teatro do custo de $3. Tal opinião bem podia ser formulada honestamente numa única sessão, especialmente se esta tivesse sido mais ou menos bem sucedida, mas é perfeitamente sustentável quando comparada com as das pessoas que assistiram a várias sessões. Assim, o Dr. Hudson de Stoneham, em Massachusetts, com mais 4 outras testemunhas, assinam um documento que diz: atestamos que Santum estava do lado de fora na plataforma, quando um outro índio, mais ou menos da mesma estatura, saiu e os dois passavam e repassavam um pelo outro, andando para cima e para baixo. Ao mesmo tempo, era mantida uma conversa entre George Dix, Mayflower, o velho Mr. Morse e Mr. Eaton, dentro da cabine.
nós reconhecemos a voz familiar de cada um. Há muitas testemunhas de fatos semelhantes, além de Olcott, e todos põem a teoria dos disfarces está fora de cogitação. É preciso acrescentar que muitas das formas eram crianças e até crianças de colo. Olcott mediu uma criança cuja altura era de 61 centímetros. Poderia acrescentar-se honestamente que uma coisa que preocupa ocasionalmente o leitor é a hesitação de Olcott, além de sua reserva. A coisa era nova para ele, e de vez em quando uma onda de receio e de dúvida passava por sua mente, e ele pensava que tivesse ido muito longe e que devia contorná-la, caso de algum modo mostrasse que ele estava errado. Assim diz ele, as formas que vinham em Chittenden, enquanto aparentemente desafiando qualquer outra explicação que nele a deu uma origem suprassensível, permanece, do ponto de vista científico, como ainda não provadas. Noutra passagem, refere-se à falta de condições para testes. Esta expressão tornou-se uma espécie de advertência que perde toda significação. Assim, quando se diz ter visto, fora de qualquer dúvida ou engano, o rosto da própria mãe falecida, o oponente replica: mas foi sob condições para teste. O teste repousa no próprio fenômeno. Quando se pensa que durante 10 semanas Olcott pôde examinar a pequena cabine, vigiar o médium, medir e pesar as formas ectoplásmicas, fica-se a pensar o que é que poderia exigir para fazer prova completa. O fato é que, enquanto Olcott escrevia o seu relato, veio o suposto desmascaramento do Sr. Holmes e a parcial retratação de Daley e que o levou a tomar essas precauções. Foi a mediunidade de William Eddy que tomou a forma de materializações. Horace Eddy fez sessões de caráter bem diverso. Em seu caso, foi usada uma espécie de tela em cuja frente ele se sentava com um dos assistentes ao seu lado, sob boa luz e segurando a sua mão. Do outro lado da tela era colocado um violão ou outro instrumento que então começava a ser tocado, aparentemente sem executante, enquanto mãos materializadas eram vistas às bordas da cortina. O efeito geral era muito semelhante ao produzido pelos irmãos Davenport, mas era mais impressionante, uma vez que o médium era visto inteiramente e se achava sob controle de um espectador. A hipótese da moderna ciência psíquica, baseada em muitas experiências, é que faixas invisíveis de ectoplasma, que são antes condutoras de força do que forças elas próprias, são emitidas do corpo do médium e aplicadas sobre o objeto que deve ser manipulado, sendo empregadas para o levantar, para o tocar, conforme um poder invisível deseja. Poder invisível que, conforme pretende o professor Charles Richer, é um prolongamento da personalidade do médium e, conforme a mais avançada escola, uma entidade independente. Nada disso era conhecido ao tempo dos irmãos Eddy, e os fenômenos apresentavam uma indubitável aparência de toda uma série de efeitos sem causa. Quanto à realidade do fato, é impossível ler a minuciosa descrição de Olcott sem ficar convencido de que não poderia haver erro nisso. Esse movimento de objetos, a distância do médium, ou telecinésia, para usar a expressão moderna, é um raro fenômeno à luz, mas, certa ocasião, numa reunião de amadores, que eram espíritas experimentados, o autor viu uma espécie de bandeja de madeira à luz de uma vela ser levantada pela borda e responder a perguntas por meio de batidas, quando se achava a menos de 2 metros de distância. Nas sessões em escuridão de Horatio Eddy, onde a completa ausência de luz dava todo vigor à força psíquica, Olcott verificou que havia uma louca dança guerreira de índios com o sapateado
de uma dúzia de pés e simultaneamente o som de um instrumento selvagem acompanhado por guinchos e gritos. Como por exibição de força bruta, diz ele, essa dança índia provavelmente é insuperável nos anais de tais manifestações. Uma luz produzida instantaneamente encontraria os instrumentos cobertos no chão e Horácio em profundo sono, sem uma gota de suor, inconsciente em sua cadeira. Assegura-nos Olcott que tanto ele quanto outros cavalheiros presentes, cujo nome declina, tiveram a permissão de se sentarem sobre o médio, mas que em 1 ou 2 minutos todos os instrumentos estavam sendo tocados doravante, novamente. Depois dessa experiência, e as houve muitíssimas, qualquer verificação posterior parece desnecessária, a menos que houvesse uma absoluta falta de senso da parte de Olcott e de outros espectadores. Não há dúvida de que Horácio Ed exercitava poderes de que a ciência tinha e ainda tem um conhecimento precário. Algumas das experiências de Olcott são tão definitivas e narradas tão franca e claramente que merecem respeitosa consideração e se adiantam aos trabalhos de muitos dos nossos modernos pesquisadores. Por exemplo, ele trouxe de Nova York uma balança que foi devidamente aferida e dada como exata num certificado publicado para esse efeito. Então, persuadiu a uma das formas materializadas, a índio Honton, a ficar de pé sobre ela, enquanto o seu peso era verificado por uma terceira pessoa, Mr. Pritchard, cavalheiro respeitável e não interessado no assunto. Olcott faz um relato dos resultados e adiciona um certificado de Pritchard como jurado perante um juiz. Honton foi pesada 4 vezes de pé sobre a plataforma, de modo que não podia, de modo algum, aliviar o seu peso. Era uma mulher de 1,60 m de altura e era de esperar que registrasse um peso de cerca de 61 quilos. 61 quilos. Era esperado que registrasse um peso de cerca de 61 quilos. Os 4 resultados foram, respectivamente, de 39,9, 26,3, 26,3 e 29,5 quilos, todos tomados na mesma noite. Isso parece mostrar que seu corpo era um mero simulacro, cuja densidade podia variar de momento a momento. Também demonstrou aquilo que mais tarde foi verificado por Clanford, que todo o peso do simulacro não poderia derivar do médio. É inconcebível que Ed, cujo peso era de cerca de 82 quilos, fosse capaz de dar quase 40. Toda a assistência, conforme a sua capacidade, que varia enormemente, é chamada a contribuir, e outros elementos podem muito provavelmente ser trazidos da atmosfera. Atualmente, a maior perda de peso demonstrada por Miss Collinger nas experiências de Clanford foi de 23,7 quilos, mas cada um dos assistentes sofreu uma perda de peso conforme registrou o mostrador das cadeiras balanças. Era a contribuição individual para a formação ectoplasma. Também preparou o coronel Olcott 2 balanças de mola e fez testes da capacidade de tração das mãos dos espíritos, enquanto as do médium eram seguradas por alguém da assistência. Uma mão esquerda puxou com uma força de 18 quilos e a direita de 23,6 quilos, a uma luz tão boa que Olcott pôde ver que na mão direita faltava um dedo. Ele estava familiarizado com o caso, pois se tratava do espírito de um marinheiro que havia perdido um dedo em vida. Quando
a gente lê tais coisas, o aviso de Olcott de que seus resultados não eram definitivos e de que não tinha ele as perfeitas condições de experimentação, nos torna mais difícil a compreensão. Entretanto, fecha suas conclusões com estas palavras: não obstante o número de céticos se baseando contra esses fatos graníticos, não obstante o disfarce que possam vestir os desmascaradores a trombetear cornetinhas de brinquedo, essa Jericó resistirá. Uma observação feita por Olcott foi que essas formas ectoplásmicas obedeciam facilmente a um comando mental de um assistente de mente forte, pois iam e vinham onde estes quisessem. Outros observadores em várias sessões notaram o mesmo fato, o que pode ser tomado como um dos pontos verificados nesse problema crucial. Há um outro ponto curioso que possivelmente Olcott deixou de noticiar. Os médiuns e os espíritos que tinham sido muito seus amigos durante a sua longa visita, subitamente se tornaram azedos e esquivos. Parece que essa mudança se operou logo depois da chegada de Madame Blavatsky, com quem Olcott havia estabelecido íntimas relações. Como se sabe, aquela senhora era uma espírita convicta na ocasião, mas é possível que os espíritos tenham previsto e pressentido o perigo oferecido pela dama russa. Os seus ensinos teosóficos, apresentados 1 ou 2 anos mais tarde, eram tais que, embora os fenômenos fossem reais, os espíritos eram meros cascões astrais e não tinham vida própria. Ela dizia isso, Helena Blavatsky escreveu alguns livros de teosofia. É como que, assim, um dos grandes ícones da teosofia, do nome da teosofia. Eu já comecei a ler um livro dela uma vez, li uma certa parte, parei, não gostei muito não. Seja qual for a verdadeira explicação, a mudança nos espíritos foi notável. Muito embora a importância de meu trabalho tenha sido reconhecida e todas as facilidades razoáveis me tenham sido concedidas, eu era constantemente mantido à distância, como se fosse um inimigo, em vez de um observador sem preconceitos. O coronel Olcott narra muitos casos onde os assistentes reconheceram espíritos, mas neles não se pode confiar muito, porque com a luz fraca e as condições emocionais é fácil de ser enganado um observador honesto. O autor tem tido a oportunidade de demorar o olhar sobre rostos de cerca de 100 dessas imagens e apenas se lembra de 2 casos nos quais estava absolutamente certo de sua identidade. Em ambos esses casos, os rostos tinham sua própria luz e o autor não dependia de lâmpada vermelha. Houve 2 outras ocasiões em que, com a lâmpada vermelha, ele estava moralmente certo. Mas, na maioria dos casos, era possível, se admitir, o trabalho da imaginação, ver o que se quisesse na vaga moldagem que se defrontava. Foi talvez o que ocorreu no grupo de Ed. Realmente, C. Munsey, um juiz muito competente, em sessão com Ed, em 1875, queixava-se desse fato. O verdadeiro milagre não era identidade, mas a simples presença do ser. Não há dúvida que o interesse despertado pela imprensa, ao relatar os fenômenos de Ed, deveria ter produzido um mais sério tratamento da ciência psíquica e possivelmente adiantado de uma geração a causa da verdade. Infelizmente, no momento exato em que a atenção do público era atraída para o assunto, sobreveio real ou imaginário, o escândalo dos Holmes em Filadélfia, o qual foi rigorosamente explorado pelos materialistas, ajudados pela exagerada honestidade de Robert Dale Owen. Os fatos foram os seguintes: 2 médios em Filadélfia, Nelson Holmes,
tinham feito uma série de sessões nas quais supostamente aparecia de contínuo um espírito que havia tomado o nome de Cat King, declarando-se a mesma com que o professor William Crookes havia feito experiências em Londres. Em face disto, a afirmação tornou-se duvidosa, desde que a original Cat King havia dito que a sua missão estava concluída. Entretanto, de lado a identidade do espírito, parecia que havia fortes indícios de que o fenômeno fosse genuíno e não fraudulento, por ser geralmente endossado por M. R. Daley Owen, pelo general Lee Paginit e por vários outros observadores que citaram experiências pessoais acima de qualquer suspeita.